Olá, caros irmãos da Casa de Bezerra. É um prazer encontrar vocês aqui pela internet para darmos sequência aos nossos estudos dos ensinos, das parábolas de Jesus, aprendendo sempre com esse mestre maior. Que os amigos espirituais possam continuar nos amparando hoje, agora e sempre. Hoje vamos falar sobre um rebanho e um pastor. Há um texto evangélico que está em João, capítulo 10, 14 a 16, que lemos: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Sempre são maravilhosas as palavras de Jesus. E os ensinamentos são intensos. Kardec nos lembra em A Gênese, lá no capítulo 17, item 32, que com uma profecia de que a Terra haverá, no nosso planeta, um rebanho e um pastor. Jesus anuncia que os homens um dia se unirão numa crença comum. E ainda reforça o mestre Allan Kardec. Qual o objetivo? A fim de que nós, os homens, nos unamos por meio de uma única crença, é necessário que as religiões se encontrem num terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios, mais ou menos importantes, conforme a multiplicidade dos seus dogmas particulares. Vejamos, irmãos, quando nos aprofundamos no estudo da doutrina espírita, encontramos em O Livro dos Espíritos, lá na conclusão número 5, o mestre Kardec reforça que, por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Intensas essas palavras de Kardec. Sabemos que algumas regiões do nosso planeta existem atualmente acordos comerciais, econômicos, políticos, sociais. São iniciativas que visam o quê? A aproximação e a integração de diferentes nacionalidades. Vamos lembrar um exemplo, a Comunidade Econômica Europeia. Esse é um exemplo de agregando a mobilização de interesses únicos. As palavras do Cristo, contudo, vão muito além dessas chamadas ligações sociopolíticas, econômicas, sanitárias. Elas indicam que acontecerá também uma integração religiosa entre os diferentes povos que compõem a humanidade planetária. É uma profecia, sim, que não deixa de representar um grande desafio, sobretudo se nós analisarmos a situação atual do nosso querido planeta Terra, onde ainda predomina o separatismo, o fundamentalismo, os extremismos religiosos. Entretanto, Jesus tem esse conhecimento que essa transformação vai ocorrer cedo ou tarde. Vamos então buscar nos textos evangélicos e trabalhar uma interpretação como está em João, capítulo 10, versículo 14, de Jesus. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Bom, irmãos, a palavra pastor, a origem hebraica e também no grego, apresenta diferentes significados, por exemplo, nos textos bíblicos. O pastor também pode ser conhecido como um guardador de gado. Esse é o mais conhecido, que identifica as pessoas que cuidam de um rebanho, especialmente o de ovelhas. Também o termo pode referir-se a um ministro de uma igreja, um responsável por uma igreja. Indica também um governante espiritual, o guia de um povo,
nação ou humanidade. Por exemplo, Ismael é considerada por nós espíritas como quem? O guia espiritual do Brasil. Jesus é o governante ou o governador da humanidade terrestre. Jesus aplica a si mesmo o cognitivo, né, de pastor, isto é, no sentido de a porta, no sentido do governador, do dirigente da humanidade terrestre. O Cristo, porém, nós temos que afirmar, é essa via única do nosso conhecimento para termos uma vida plena. Então, quanto mais a humanidade terrestre estiver mais unida em torno das ideias comuns, sobretudo no campo da fé, no campo do pensar coletivo, do pensar cooperativo, da união das nações, das cooperações, da extinção das fronteiras, das barreiras, mesmo que mantendo as culturas, o respeito às construções. Mas não temos dúvida, queridos irmãos, que a humanidade segue o seu rumo e Jesus a nos conduzir. Todos nós, seres da criação, somos por Ele conduzidos, somos por Ele guiados. E os amigos espirituais sempre estão conosco, nos auxiliando, nos amparando. Se não fazem mais, talvez por duas razões. Uma, ainda não temos o mérito suficiente para um amparo maior. Ou, eles estão ao nosso lado, mas nem sempre nós estamos ao lado deles. Nos deixamos, às vezes, levar por problemas, por angústias, ansiedades, por adversidades extremas, nos sentimos menosprezados, desiludidos, abandonados, nos deixamos levar por pensamentos negativos. Mas, queridos irmãos, quanta coisa temos a agradecer ao corpo que temos, à vida que temos, às pessoas que convivem conosco, o estar tendo a possibilidade do respirar, do viver mais um dia. Se chegamos até aqui, quantos obstáculos nós vencemos ao longo do tempo? Somos merecedores de novas oportunidades. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Um só rebanho, um só pastor. Que os amigos espirituais, agradeçamos a eles esses momentos de reflexão, de lembrança do Evangelho de Jesus. Que eles continuem nos amparando hoje, agora e sempre. Muita paz a todos nós e até uma outra oportunidade. Fiquem com Deus.